1 Tiago, oh glória, acerca da prova e as tentações. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus operou ontem, é o mesmo Deus que está operando hoje e vai operar sempre na nossa vida, né? Glória a Deus. Tiago, né? Primeiro versículo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que despreza a saúde, acerca da prova de tentações. Meu irmão, tem grandes gozos quando caíste em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé, a obra e a paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que seja perfeita e completa, sem falta em coisas alguma. Se alguém em vós tem faltado sabedoria, peça a Deus, que todas das lideiramente e não lança em rosto e serve. Peça, porém, com fé e duvidando, porque duvida e semelhante à onda do mar que se levanta pelos ventos e lança de uma para outra parte, né? Oramos pela palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, vosso Pai, Pai amado, Pai querido, que assim seja, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que essa palavra, Senhor, que o Senhor tem para conosco, Pai amado, Pai querido, seja glorificado, seja exaltado o teu nome, porque o Senhor é Deus dos impossíveis. Glória a Deus, irmão, pode sentar, tomar seus assentos. Glória a Deus. Que maravilha, né? Fala da fé, né? Que fala que nós temos que ter fé, né? Que a nossa fé não seja como, né? Assim como as ondas do mar que se levanta, né? E o vento vem e assopra para outras bandas. Nós vemos que Jesus Cristo, quando veio ao mundo, né? Ele falou muito, tenha fé, né? Eu pesquisando, eu vi lá no versículo, depois a gente voltamos para cá, em Mateus, irmão, né? Em Mateus, eu tirei uns versículos da palavra de Deus, falando sobre a fé. Glória, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Vimos também em Mateus 9, 20, né? Que fala de uma mulher, né? Que tinha um fluxo de sangue, né? Ela tinha procurado tudo, e ninguém tinha curado ela, né? E Jesus fala, naquele dia, Jesus ia passar ali, e ela tinha fé, a fé dela era tão grande, que só tocar no veste de Jesus, ela ia ser curada, né? E veja que no 20, né? Do versículo 9, do versículo 20, eis que uma mulher que havia 12 anos parecia um fluxo de sangue, que chegando por dele, tocou-lhe seu veste, porque disse consigo, se eu tão somente tocar em seu veste, ficarei sã. Glória a Deus, né? A fé dela era tão grande que ela disse assim, só se eu tocar, se ele é o Filho de Deus, só se eu tocar nele, eu vou estar curada. Glória a Deus. Irmão, é como nós, a gente tem que ter fé, entendeu? Não é só a gente fazer, né, vir para o culto por vir, né? Mas a gente tem que ter fé no nosso Deus Todo-Poderoso, né? A fé é grande, a fé é tremenda. Nós vemos que Jesus, quando pregou, curou,
fé te curou, a fé te libertou, né? Porque, como eu disse, agradeço a todos os irmãos que estão aqui, que os que não puderam, mas foram uma maravilha lá em casa. Vai ter outra oportunidade em nome de Jesus, porque minha casa vai estar sempre aberta para a palavra do Senhor, né? E glória a Deus, e fala da fé. E eu tenho fé pelo propósito que foi ali, pelo que foi falado, né? Da palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? E Deus me tocou hoje para trazer uma palavra de fé. Que eu tenha fé, cada vez mais tenha fé, porque Deus está sobre tudo, né? A gente tem um propósito, que a gente faz planos, mas quem executa é Deus. Glória a Deus, quem executa é Deus, Deus é maravilhoso. Então eu tenho fé que tudo vai dar certo, em nome de Jesus, né? E disse no 21, porque disse se tão somente tocar no seu veste, ficarei sã. E Jesus voltando, vendo e disse-lhe, tem ânimos, mulher, a tua fé salvou. E mediante a mulher e ficou sarada. Glória a Deus, né? Que maravilha, né? A fé dessa mulher, como era tão grande, né? Na vida dela, que ela disse, só se eu tocasse nele, eu seria sã. E também vimos outro passagem na Bíblia que está lá em Mateus também, no mesmo versículo, Mateus 8, né? Versículo 8. Glória a Deus, do centurião de Cafarnaum, né? Aquele homem era um soldado, um centurião, né? Que nós vimos que ele viu Deus, foi até a ele naquele momento, e ele tinha um servo que estava enfermo em cima de uma cama, né? E ele, encontrando Jesus no outro, ele falou, centurião respondeu, disse-lhe, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas disseis uma só palavra, e o meu criado será sarado. Glória a Deus, né? Olha a fé do Senhor, né? Que Jesus viu ali e a fé dele era tão grande, né? Que maravilha a gente ter fé nas coisas que faz, né? Acordar de manhã, ter fé que o dia vai ser bom, né? O dia vai ser maravilhoso, ter fé que dias melhores virão na nossa casa, ter fé que nós vai ter fé que nós vamos conseguir o reino do céu, né? Que Jesus prometeu o reino, a morada, né? Mas para isso, irmão, a gente tem que ter fé. Ter fé, tem que fazer a obra, tem que dar testemunho aonde nós, como a Ombreira Vestiário falou aqui no culto também, que onde a gente estiver, a gente tem que se identificar como servo de Deus, né? Porque, irmão, a gente também temos também, se a gente não identificar, tem pessoas que ele nos aponta, porque nós somos crentes. Se a gente fizer errado, vai ter mil dedos apontando nós. Mas se a gente chamar para vir para a igreja, nenhum querem vir, né? Mas para apontar vai ter muito. Então, a gente tem que se identificar onde nós estamos, na presença do Senhor, que Deus dá testemunho, o que Deus fez na nossa vida, o que Deus transformou, para que ele disse assim, ó, quem era aquela pessoa, e hoje é um grande servo de Deus, né? A obra que Deus fez na vida dele, né? E glória a Deus, que assim seja. E no 9, ainda continuando no 8, pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado a minhas ordens, e digo, esse vai, e ele vai, e outros vêm, e eles vêm, e ao meu criado faz isso, e ele faz. Maravilhoso-se Jesus,
ouvindo isto, e disse que seguia-me em verdade, vós te digo, mesmo em Israel não encontrei tanta fé. Olha que maravilha, né? Que Jesus disse, não encontrou ali não encontrou uma fé tão grande, né? E Deus disse para aquele centurião que o servo dele foi curado. Glória a Deus, que maravilha, irmão. Entendeu? É uma benção nós ter fé nas coisas que nós fazemos, botamos na mão de Deus o propósito, né? O propósito que nós pusemos na mão de Deus, que pedimos a Deus. Qual o tempo que for, o tempo é de Deus, né? O tempo vai ser de Deus, Ele que vai dar o tempo certo, né? A gente pede ao Senhor, o Senhor faz isso, faz aquilo, mas a gente tem que esperar. Tem que ter paciência, tem que ter fé, porque não adianta a gente só pedir e a fé. Acho que se você não tiver fé, você vai alcançar, vai anos e anos, e vai ficar ali, e você vai dizer, meu Deus, será que Deus esqueceu? Não, Deus não esquece de nenhum pedido de nós, porque a palavra fala que todas as nossas orações, todos os pedidos, chegam ao trono do Senhor, né? Glória a Deus, mas tudo é no tempo certo, tudo na hora certa, né? E nós só temos a bênção quando nós merecemos, quando nós fazemos a obra de Deus, que nós temos fé, né? Temos fé que Deus muda, Deus transforma, né? Que Jesus transformou a água, o vinho, né? Naquele casamento, tudo. Então, nós temos que ter fé, porque Jesus subiu ao céu, Jesus ainda faz milagre, né? Porque, não é porque ele passou aqui, foi crucificado, mas Jesus vive, Jesus faz milagre, né? Jesus faz milagre na nossa vida, né? Nós cremos, nós temos que ter fé no todo-poderoso Deus, né? Buscamos a fé em Jesus Cristo, todo-poderoso Deus, né? E eu também vi que em Mateus 17, lá em Mateus 17, irmão, vocês acharam aí, no versículo 20, né? Vê o que Jesus fala, né? Em Mateus 17, versículo 20, fala, Jesus lhe disse, por causa das vossas pouca fé, porque em verdade vós te digo que tiveste fé como um grão de mostarda, direi este monte, passa dali para lá, e passará. Nada a vós será impossível, mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pela fé em jejum. Orai, chama-se ele de Galileu, e disse-lhe, filho de um homem, será entregue nas mãos do homem, e matará, e terceiro dia ressuscitará e certificar. Veja que Jesus disse, né, que a fé, a gente pode ter a fé do tamanho do grão de mostarda, né? E porque a mostarda, se você vê, é um grão menor que tem, né? Mas se a gente tiver fé, tudo vai ser feito, né? E que Jesus disse, né? No terceiro dia eu ressuscitei, e Jesus ressuscitou, Jesus vive, né? Jesus está no nosso caminho, né? Grande será a nossa fé, em nome de Jesus. Eu creio muito, né? Que tem muitas coisas aqui ainda de acontecer, né? Na vida dos irmãos, né? Bênçãos que estão por vir, né? Nesse propósito que a pastora pôs para a gente orar, né? Pelo congresso que vai ter das mulheres, vai ser grande, né? Impactado a bênção do Senhor.
em nome de Jesus, né? Porque tudo tá sendo preparado, né? E a fé, aqui, a gente vimos, né, que as irmãs estão fazendo tudo para agradar a Deus, mas tem fé que vai ser uma bênção, e já está sendo uma bênção, em nome de Jesus, né? E como também as consagrações, as vigílias, né? Que esse ano a gente pusemos na igreja uma vigília, né? E está sendo uma bênção, né? Glória a Deus, de passar a noite aqui falando de Deus, falando das maravilhas. Isso, irmão, para Deus está se agradando de nós, né? Isso tudo que nós está fazendo está lá no livro da vida, tá marcado, porque vamos ser chamados. O que foi que nós fizemos da obra do Senhor? Só vimos só para a igreja, abrimos a Bíblia, chegamos em casa, largamos para lá. Não. A palavra, eu vejo que a palavra a gente tem que ser administrada. Foi pregada aqui, chega em casa um tempinho, medita, busca, né? O que Deus falou, porque tem vezes que a gente não entende, mas se você for buscar de madrugada aquela palavra, Deus vai te explicar, Deus vai falar contigo, né? E a fé eu vejo assim, eu venho me incapacitando, eu venho fazendo a vontade do Senhor, né? Feito um curso de teologia, né? Eu tava pensando, meu Deus, eu quero tanto fazer, eu quero, mas o Senhor sabe todas as coisas, entendeu? O Senhor sabe todas as coisas, e Deus me mostrou que eu tenho condições. Glória a Deus, eu tenho condições de fazer, entendeu? E que é uma vontade de Deus, que é do meu coração. E disse assim, que quando você tem a vontade, né, que pede com vontade, tem fé, Deus dá. Né? Eu estava dizendo, mas Senhor, eu tenho isso, aquilo. Mas Deus disse, calma, tenha fé. Né? Não é vontade do teu coração, e Ele sabe a minha vontade. De ministrar, de ler a palavra, não, e aprender e passar. Porque não adianta, irmão, a gente só aprender e guardar. Guardar esse tesouro, porque isso é um tesouro, entendeu? É a maior riqueza que nós temos. É a palavra de Deus, né? E a gente tem que aprender, tem que administrar, tem que passar, tem que louvar, tem que exaltar, tem que curar, tem que pedir, porque através do nosso joelho, a gente está curando um enfermo, uma enfermidade, algum problema na família, né? Porque tem vezes que a gente precisa do outro irmão, precisa da igreja, precisa do pastor, da pastora, né? Tem vezes que a gente está orando ali, mas a gente sozinho não está vencendo. Não está vencendo, o inimigo está lutando de qualquer forma, querendo tirar nós da presença do Senhor. Mas a gente tem que se unir. A igreja tem que se unir em oração por cada um, de cada problema, né? Quando eu passei para a pastora a situação que estava acontecendo na minha casa, ela falou, vamos orar por isso, né? Vamos buscar, né? Vamos ver, porque eu estava de joelho. Eu digo a você, eu estava todo de joelho. Todos os dias ali, clamando a Deus, pedindo, intercedendo na vida dele, tudinho. Mas, entendeu? Não está fácil, mas Deus tocou e abriu as portas. Trouxe os irmãos, né? Como eu disse, não quero que fique só nessa. Vai mais, a gente vamos marcar mais outras vezes, entendeu? Outras vezes para orar. Foi bom, porque eu já digo ao Senhor, Deus já trabalhou. Glória a Deus, Deus já trabalhou, irmã, que uma coisa que eu nunca tinha visto, e eu vi, Deus já me deu um sinal, eu vi dentro da minha casa hoje, né, dele falar assim comigo, pai, eu preciso ir lá no posto. Eu digo, quer que eu vou pegar sua remédio? Não, eu vou. Pode deixar que eu vou. Fazia tempo, viu, irmã? Fazia tempo que o menino não saía nem de casa. Isso é uma maravilha. Isso, eu orei a Deus, eu digo, meu
meu Deus, o que é que eu vou pregar, né? O que é que eu vou falar, entendeu? Mas Deus está me mostrando é a fé, irmão. A fé que eu ali, ele não veio, não participou, né? Mas a palavra fala, o pastor abriu, que a mão de Deus não estava encolhida, nem o ouvido estava tampado para não escutar. Ele estava escutando, né? Ele estava escutando, Deus trabalhando, né? E graças a Deus, isso aí é uma vitória. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, né? Amém, Jesus. Deus é maravilhoso. É uma bênção, é uma bênção, é uma bênção muito grande, né? A gente olhar assim, entendeu? Pensar assim, como se diz? Tá difícil? Tá, mas nada é impossível para Deus, né? Nada é impossível para nosso Deus, né? E Deus está trabalhando e deixa o tempo de Deus, né? Deixa o tempo de Deus, Deus vai trabalhar, mas já é uma vitória, já é uma conquista, já é uma derrota para o inimigo, né? Entendeu? Que Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, porque não é fácil, irmão. Não é fácil, porque eu crio esses dois meninos que é minha vida, entendeu? Eu tenho 4, todos eles é minha vida, entendeu? A minha filha, tudo, ora a Deus, ela escuta a palavra, um dia vai se render na presença do Senhor, eu creio, entendeu? E vejo, entendeu? Faço que o que eu não tive, eu quero que meus filhos tenham. Sabe o que é? A palavra. A palavra eu vim, nada é tarde, eu vim descobrir o amor, a palavra, a cura, entendeu? Através da palavra, já de idade. Mas eu busco agora para os meus filhos, para que ele venha amar e saber, né, o caminho de Deus, a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade e a vida. Entendeu? Isso é o que eu tenho que dar para ele. Eu tenho que eu vou dar riqueza, móvel, carro, bom, não, eu quero dar a palavra. Entendeu? Eu quero dar a palavra, porque isso aí tudo vai ficar aqui para trás. Entendeu? E quando ele esquecer tudinho, mas ele buscando a palavra, eu vejo ali meu filho Iago, uma bênção, glória a Deus. Deus trabalhando cada vez mais na vida dele, né? Agora mesmo ele está fazendo um curso através da igreja me falhou a memória agora ali, entendeu? Eu sei que é pela igreja, a igreja está patrocinando ele, mas também eles têm que buscar um recurso, né? E ele está buscando um recurso, os irmãos, tudinho, para pagar o curso lá, tudinho, e está aí na rua, sai de manhã, chega de noite, ajudando cada um para uns negócios, vendendo uma cocada, tudinho, entendeu? Para pagar o curso de todos os irmãos de um grupo lá que é da célula lá. Eu sei que é uma bênção, né? É coisa de Deus e ver isso, né? E ver isso que ele foi através de eu vir aqui, tudo, e ele veio aqui, aceitou Jesus, né? Glória a Deus que a gente viu, né? Aqui, que foi o testemunho dele aqui, que eu nem esperava. Ele levantou a mão e aceitou Jesus, né? A gente vê assim, né? Os irmãos queriam que a igreja tivesse, mas não, irmão, é o que Deus quer, entendeu? Mas aqui tem glória, tem bênção, tem vitória, entendeu? A gente orando junto, aqui sai maravilha, sai muitas coisas boas. E vai sair em nome de Jesus, né? Temos ainda de ver muitos testemunhos dos irmãos, né? Aqui que Deus está fazendo na nossa vida. Glória, glória a Deus, né? Vamos voltar lá para o Tiago primeiro. Glória a Deus. Eu vou aqui no 6, no 5, né? Tiago primeiro 5,
Se alguém se vós tem faltado sabedoria, peça a Deus, por glória, que todas das literalmente não lança em rosto e será dada, né? A gente pedir a Deus, né? Buscar, pedir a Deus, porque sabedoria, entendimento, fé, né? Que Deus venha nos capacitar na obra do nosso Deus Todo-Poderoso, né? E peça, porém, com fé. Peça com fé. Glória a Deus. A gente tem que pedir com fé, grandemente na nossa vida. Então, se a gente tem fé no Todo-Poderoso Deus, o que é que a gente vai estar se preocupando? Está na mão de Deus, está na mão de Deus, e Deus já está trabalhando na minha vida, na minha casa, no meu lar, né? E já está me dando resposta. Aí eu também não é porque fez isso, a gente tem que parar, não. A gente tem que interceder, tem que continuar, tem que, entendeu? Para a gente libertar, né? Fazer a obra para a gente dar bom testemunho, né? E amanhã ou depois, ou mais tarde, a gente dizer, ó, aconteceu isso e Deus curou, hoje está aqui a bênção. Está aqui a bênção, está aqui a vitória, né? Pela nossa fé, pela a fé dos irmãos que se uniu e tudo. Glória seja dado o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, irmão. E agradeço ricamente a minha oportunidade hoje e a vocês que faz parte da minha vitória, da minha glória, né? Da minha bênção, a cada um de vocês que hoje Deus, os anjos de Deus visita a cada um de vocês, né? E trabalhe espiritualmente na vida de nós todos, porque nós e meu Pai, maravilhado, Pai amado, com a tua palavra, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, glória seja dado o teu nome, Deus, porque tu és Deus maravilhoso, Deus tremendo, Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, Pai, caia, meu Pai, por terra, toda obra de Satanás, toda impedição, inveja, Pai amado, depressão, Pai amado, Pai querido, Pai amado, Pai querido, o inimigo, meu Pai, ele pode até tentar, mas não vai conseguir, porque maior é o nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Amém, e graças a Deus, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Amém. Glória. Davi, eu quero reinar e derrubar o gigante que se levantar. Vou navegar como Noé, que construiu sua arca pela fé. E como Silas, eu quero cantar a noite inteira até o sol raiar. E como Paulo, eu quero pregar em meio à multidão, sem medo de errar. Como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo, pois o quarto homem entrou e era o anjo do Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo, pois o quarto homem entrou e